Você já parou para pensar qual é a maior lição que os homens mais sábios da história poderiam nos ensinar? Ao longo dos séculos, grandes pensadores, líderes e visionários deixaram para trás ensinamentos que atravessam o tempo, inspirando e desafiando gerações a viverem com mais consciência, coragem e propósito. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 dessas lições poderosas, extraídas das mentes e corações dos maiores sábios de todos os tempos, desde filósofos antigos até cientistas revolucionários. Prepare-se para uma jornada intensa que vai transformar a forma como você enxerga a vida, o sofrimento, a liberdade e o verdadeiro sentido de existir. Fique comigo até o final, porque cada uma dessas lições carrega um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. A última lição é a mais impactante de todas e vem de alguém que passou pelo maior sofrimento que um homem pode suportar. Vamos começar. Nietzsche não foi um filósofo comum. Ele não queria ensinar o que pensar, mas sim como despertar. E entre todas as ideias que ele deixou, existe uma que ecoa como um trovão na mente de quem ousa encarar a vida de frente. A maior lição de Nietzsche é a de que cada ser humano deve criar a si mesmo. Não existe um caminho certo, uma moral universal ou um manual pronto para a existência. A vida, para ele, é uma obra de arte em constante construção, e cada pessoa é o seu próprio artista. Não se trata de encontrar um sentido pronto, mas de forjar o seu próprio. Nietzsche nos chama para abandonar o rebanho, para parar de viver conforme os valores impostos por religiões, sociedades ou tradições, e começar a viver de acordo com aquilo que verdadeiramente brota da nossa força interior. Isso é o que ele chama de tornar-se quem você é, uma convocação brutal e libertadora para a autonomia, a coragem e a responsabilidade radical por si mesmo. Mas essa liberdade que Nietzsche defende não vem sem custo. Ela exige uma travessia solitária, um confronto profundo com o vazio, com o niilismo, com a ausência de verdades absolutas. Quando tudo o que nos disseram começa a desmoronar, quando percebemos que Deus está morto, como Nietzsche anunciou, ficamos diante de uma escolha: ou nos afundamos no desespero da ausência de sentido, ou nos tornamos os criadores de um novo significado. A maior lição, portanto, é que a vida não nos deve nada. O universo é indiferente e cabe a nós dar forma a essa existência bruta. Ser livre, de verdade, é entender que tudo o que importa depende de nossa ação, de nosso impulso vital, de nossa capacidade de afirmar a vida com tudo o que ela tem de caótico e belo. É nesse ponto que nasce o espírito livre, aquele que não foge da dor, do fracasso ou da incerteza, mas que transforma tudo isso em potência criativa. Nietzsche não nos oferece consolo. Ele nos oferece desafio, e é nesse desafio que a vida se torna digna de ser vivida. Albert Einstein é lembrado como o gênio que mudou para sempre a forma como entendemos o tempo, o espaço e o universo. Mas, por trás da mente científica mais brilhante do século XX, havia também um homem profundamente humano, filosófico, que entendia que as maiores descobertas não estavam apenas nas equações, mas no coração do que significa viver. A maior lição de vida deixada por Einstein não tem a ver com a relatividade, nem com fórmulas complexas, mas com uma frase simples e poderosa: só uma vida vivida para os outros é uma vida que vale a pena. Para Einstein, a genialidade não estava separada da compaixão. Ele acreditava que o valor de um ser humano se mede pela sua capacidade de contribuir com algo maior que si mesmo, seja através da ciência, da arte, da bondade ou da justiça. Sua visão de mundo era clara. O ego, quando reina sozinho, nos isola, mas quando nos colocamos a serviço do coletivo, tocamos algo verdadeiramente eterno. Essa lição se torna ainda mais poderosa quando lembramos que Einstein viveu em um tempo de guerras, perseguições e intolerância.
Ele era judeu, foi exilado, viu a ciência ser usada para destruir, mas jamais perdeu a fé na humanidade. Ao invés de se tornar cínico, Einstein escolheu o caminho da humildade, da empatia e da responsabilidade. Ele dizia que o ser humano está aqui por um breve momento e que a única maneira de dar sentido a essa passagem é através da dedicação ao próximo. Em suas cartas, palestras e reflexões, ele insistia: a ciência pode nos mostrar o como, mas apenas o amor pode nos dizer o porquê. Em um mundo obcecado por sucesso, poder e reconhecimento, Einstein nos lembra que o verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que oferecemos. Sua vida nos mostra que a verdadeira inteligência é aquela que compreende que, no final das contas, somos todos parte de algo maior, e que vale muito mais ser útil do que ser importante. Gustav Jung, o grande explorador da alma humana, deixou como sua maior lição de vida algo tão profundo quanto libertador. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a própria escuridão. Jung não acreditava em felicidade superficial, nem em autoajuda vazia. Para ele, viver de verdade é um processo de mergulho interior, de encarar o que há de mais sombrio dentro de nós, nossos medos, traumas, raivas, desejos reprimidos, a sombra que tentamos esconder até de nós mesmos. E por mais assustador que isso pareça, Jung via nesse confronto o único caminho real para a transformação. Ele ensinou que não somos apenas aquilo que mostramos ao mundo, mas também aquilo que negamos, que escondemos, que ignoramos. A maior lição de Jung é que não há crescimento autêntico sem dor, sem crise, sem o colapso das máscaras. Só amadurece quem tem coragem de descer ao próprio inferno e voltar de lá com mais consciência e verdade. Jung entendia a vida como um processo de individuação, um caminho longo, muitas vezes solitário, onde o indivíduo abandona a necessidade de agradar os outros e começa, enfim, a escutar a si mesmo. Isso exige não apenas autoconhecimento, mas uma disposição radical para a honestidade interior. Ao contrário de quem busca fórmulas prontas, Jung propunha a integração dos opostos, o racional e o intuitivo, o masculino e o feminino, o bem e o mal dentro de nós. Ele dizia que ignorar um lado da psique é como tentar caminhar com uma perna só. Por isso, sua lição maior é esta: tornar-se quem você é exige trabalho interno, exige confronto com o inconsciente, exige que paremos de culpar o mundo e comecemos a compreender as mensagens simbólicas que vêm dos sonhos, dos conflitos, dos padrões repetitivos. Jung nos convida a viver com profundidade, a olhar além da superfície e a entender que o sentido da vida não está fora, mas dentro. Oculto nas camadas mais misteriosas de nossa própria alma. Entre todos os pensadores da história, Nicolau Maquiavel talvez tenha sido o mais brutalmente honesto sobre a natureza humana e o jogo do poder. Sua maior lição de vida não vem envolta em idealismos ou promessas de um mundo justo. Pelo contrário, ela escancara o que muitos não querem ver. Neste mundo, não vence o mais virtuoso, mas o mais estratégico. Maquiavel ensinou que os que vivem esperando que a bondade seja recompensada quase sempre acabam traídos. Para ele, a virtude sem força é inócua, e a moral sem realismo é ingênua. Ele não incentivava a maldade gratuita, mas sim a inteligência prática. Se você quiser manter o poder, ou apenas sobreviver num mundo hostil, precisará entender que os outros nem sempre jogarão limpo. E que, muitas vezes, será necessário sujar as mãos para proteger algo maior. A maior lição de Maquiavel é dura, mas necessária. Não se governa com o coração, mas com a razão. E, às vezes, ser temido é mais eficaz do que ser amado. Maquiavel via a política e a vida como um campo de batalhas onde as aparências importam mais do que as intenções.
Ele não era um cínico vazio, mas um realista feroz. Ao escrever O Príncipe, ele ofereceu ao mundo uma das maiores declarações de independência da ética tradicional. Para ele, a moral deve servir à eficácia, e não o contrário. Isso vale tanto para quem comanda, quanto para quem vive sob comando. Quem deseja conquistar respeito e autonomia, precisa aprender a ler os movimentos do poder, prever traições, disfarçar intenções e agir no tempo certo. Não se trata de ser cruel por prazer, mas de saber que ingenuidade pode custar caro. Maquiavel nos ensina que não há espaço para sonhadores despreparados no tabuleiro da vida. Sua lição é clara. Se quiser viver livre e consciente, pare de esperar justiça automática e comece a agir com estratégia. No fundo, ele nos pede que tiremos a venda dos olhos e enxerguemos o mundo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. Nikola Tesla, o gênio esquecido por muito tempo pela história, nos deixou uma lição de vida que vai muito além da eletricidade, das invenções ou das patentes. A maior de todas talvez seja esta: a verdadeira genialidade não está em conquistar aplausos, mas em manter-se fiel à visão interior, mesmo quando ninguém mais acredita nela. Tesla viveu para o futuro, literalmente. Suas ideias estavam tão à frente de seu tempo que muitas foram ridicularizadas ou ignoradas, mas ele nunca se deixou paralisar pelo reconhecimento imediato. Ele nos mostra que viver com propósito é mais importante do que viver para agradar. Tesla trabalhava horas sem dormir, deixava de lado a fama, o dinheiro, até mesmo a própria saúde, por algo que considerava maior: o progresso da humanidade. Sua maior lição é essa devoção incondicional à visão que pulsa dentro de cada um de nós, mesmo quando o mundo inteiro parece surdo a ela. O verdadeiro criador não espera ser compreendido. Ele cria porque precisa. Mas a história de Tesla também é um alerta. O mundo não recompensa os mais puros, e sim os mais estratégicos. Enquanto suas invenções transformavam a civilização, outros tomavam os créditos e acumulavam fortunas. Tesla morreu pobre, esquecido, alimentando pombos e vivendo de memórias. E ainda assim, até o fim, ele acreditou na beleza de suas ideias. Isso nos ensina que o valor real da vida não está nos prêmios, nas posses ou nas aparências, mas na integridade de seguir um chamado interno. Tesla nos desafia a sermos mais do que consumidores de ideias prontas. Ele nos chama a imaginar o impossível, a questionar os limites e a colocar nossa energia em algo que vá além de nós mesmos. Em uma época que valoriza tanto a fama e o sucesso instantâneo, sua vida nos lembra que os maiores visionários são muitas vezes solitários, e que mesmo na solidão existe grandeza, porque o mundo de amanhã pertence àqueles que hoje ousam sonhar diferente. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, talvez tenha nos dado uma das lições de vida mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais reveladoras. Você não é senhor de si mesmo. A ideia pode parecer provocadora, até humilhante, mas é justamente essa a chave para uma compreensão mais profunda da natureza humana. Freud foi o primeiro a nos mostrar que por trás de cada decisão racional existe um campo invisível, poderoso e muitas vezes contraditório: o inconsciente. Desejos reprimidos, traumas da infância, impulsos que tentamos esconder sob a máscara da civilização. Tudo isso habita nossa mente como forças ativas, moldando silenciosamente nossas escolhas, medos, relações e até doenças. A maior lição de Freud é que ignorar essa parte oculta de nós mesmos é viver em auto-engano, e que só quando temos coragem de olhar para dentro com honestidade, podemos começar a entender por que somos como somos e talvez, quem sabe, mudar alguma coisa. Freud também nos ensinou que o sofrimento faz parte do preço de sermos civilizados. Ao criar a teoria do conflito entre o id,
o ego e o superego, ele revelou que a vida psíquica é um campo de batalhas constante. De um lado, nossos instintos mais primitivos, de outro, a moral e as regras impostas pela sociedade. E entre eles, tentando equilibrar tudo, está o ego, a parte de nós que tenta dar conta da realidade. Essa tensão gera culpa, ansiedade, recalque. Mas Freud não via isso como falha, e sim como estrutura. Somos seres divididos, ambíguos, em eterna negociação interna. Por isso, sua maior lição não é um convite à felicidade fácil, mas à lucidez. Não existe paz sem autoconhecimento, e não existe autoconhecimento sem mergulhar na própria escuridão. Freud nos mostra que a mente é um labirinto, e que cada passo rumo à liberdade exige coragem para enfrentar o que evitamos. Porque, no fim, a verdadeira cura, segundo ele, vem não de eliminar o conflito, mas de compreendê-lo. Sêneca, o grande pensador estoico da Roma antiga, deixou como maior lição de vida uma verdade tão simples quanto profunda. A vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. Em um mundo cada vez mais apressado, ansioso e obcecado por produtividade, essa frase soa como um golpe direto na consciência. Sêneca nos lembra que o problema não é a falta de tempo, mas o desperdício dele. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Adia sonhos, alimenta ressentimentos, vive ocupada demais para perceber que está viva. Ele ensinava que a arte de viver começa quando paramos de correr atrás do que não importa e começamos a cultivar a serenidade diante do inevitável. Porque, para Sêneca, a liberdade verdadeira nasce não quando controlamos o mundo externo, mas quando controlamos nossas reações internas. A maior lição do estoicismo que ele nos entrega é clara. Não podemos controlar os eventos da vida, mas sempre podemos controlar como respondemos a eles. E essa visão estoica não era teórica. Sêneca viveu no coração do Império Romano, cercado de intrigas políticas, perseguições e até mesmo uma condenação à morte ordenada por Nero. Mesmo assim, ele enfrentou tudo com dignidade e clareza de espírito. Para ele, a virtude era a única, verdadeira riqueza. E a filosofia, um guia prático para viver com sabedoria em meio ao caos. Ele dizia que quem teme a morte nunca será livre, porque vive prisioneiro do medo. Por isso, ele nos convida a contemplar o fim não como um tabu, mas como uma lembrança constante da urgência de viver com presença. Sêneca acreditava que a mente treinada na razão e na ética não se abala com perdas, insultos ou tragédias. Ele não propunha indiferença, mas um tipo de força interior que nasce do desapego e da compreensão profunda de que tudo é transitório. Sua maior lição, então, é esta: viver bem não é viver muito, é viver com consciência, propósito e paz diante daquilo que não podemos mudar. Marco Aurélio, o imperador filósofo romano, deixou uma lição de vida que atravessa séculos com força e sabedoria. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. Nas suas meditações, escritas para si mesmo como treino diário de autodomínio, ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem do domínio interno, não do controle externo. O poder, a posição, a riqueza, tudo isso é efêmero e fora do nosso alcance. A única coisa que realmente podemos governar é a forma como pensamos e reagimos. Essa percepção é a essência do estoicismo aplicado à vida real. Cada obstáculo, cada julgamento injusto, cada dor inevitável é, para Marco Aurélio, uma oportunidade de praticar virtude. Ele nos convida a perceber que eventos externos não geram sofrimento. Somos nós que damos significado a eles. A injustiça, responda com equanimidade. A adversidade, responda com resiliência. A perda, responda com serenidade. A disciplina da mente para ele era tão essencial quanto o ar que se respira.
Sua maior lição é este exercício diário de reavaliar os pensamentos nocivos, redirecionar a atenção ao que depende de você e aceitar com tranquilidade o que não depende. Marco Aurélio viveu governando um império inteiro, enfrentando guerras, peste e traições, e ainda assim permaneceu fiel à sua filosofia de vida. Ele nos mostra que liderança não é poder sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo. Que grandes crises exigem calma interna, que o mundo exterior pode ser caótico, mas a mente, treinada na razão, pode manter-se firme. Sua mensagem final é clara: a vida pode ser turbulenta, mas não é caótica se tivermos controle sobre nossas percepções. E, acima de tudo, nos ensina que o único campo de batalha que realmente importa é aquele dentro de nós. Jean-Paul Sartre, o grande pensador existencialista do século XX, deixou como maior lição de vida uma ideia tão incômoda quanto libertadora. O homem está condenado a ser livre. Para ele, não existe um destino traçado, um propósito fixo, um manual cósmico para a existência. Deus não está nos observando, o universo não tem um plano e não há uma essência que defina o que devemos ser. Essa ausência de sentido prévio não é uma tragédia, é uma oportunidade. Sartre dizia que somos lançados no mundo e, a partir daí, cabe a cada um de nós dar forma à própria existência. Em outras palavras, a vida não tem sentido, a não ser aquele que você decidir construir. Isso nos dá uma responsabilidade brutal. Não podemos mais culpar o destino, os pais, a sociedade ou mesmo Deus. Somos nós, com nossas escolhas diárias, que estamos constantemente escrevendo o que somos. Mas essa liberdade radical, segundo Sartre, não é um convite ao hedonismo inconsequente. Pelo contrário, ela carrega consigo um peso existencial imenso, porque se somos livres para escolher, também somos totalmente responsáveis pelas consequências dessas escolhas. Não existe fuga, até mesmo não escolher já é uma escolha. E é aí que nasce a angústia. Esse sentimento profundo de quem percebe que não há ninguém para dizer o que é certo ou errado, que tudo depende do seu próprio juízo, da sua própria ação. Sartre não queria consolar, ele queria despertar. Sua maior lição é que não nascemos prontos, nos tornamos. E nos tornamos a partir do momento em que aceitamos a liberdade como fardo e como força. Viver, para ele, é criar-se constantemente, em meio à dúvida, à responsabilidade, ao outro, porque, como ele também dizia, o inferno são os outros, mas é também no olhar do outro que nos reconhecemos e nos definimos. Sartre nos desafia a deixar de ser espectadores e assumir o papel de autores da própria existência. A última lição deste vídeo vem de um homem que tinha tudo para desistir da vida, mas deu a volta por cima e criou a sua própria terapia. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, nos deixou uma das maiores e mais transformadoras lições de vida do século XX. Mesmo quando tudo nos é tirado, ainda nos resta a liberdade de escolher como reagir. Em meio ao horror de Auschwitz, onde a maioria apenas buscava sobreviver mais um dia, ele encontrou algo muito maior: o sentido. Ele percebeu que aqueles que conseguiam atribuir um significado ao sofrimento, seja por amor a alguém, por uma missão futura ou por um ideal interior, tinham muito mais chances de resistir espiritualmente. Sua obra mais famosa, Em Busca de Sentido, não é apenas um relato de sobrevivência, mas um grito profundo de esperança. Frankl nos mostra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A maior lição que ele nos deixa é esta: não somos definidos pelas circunstâncias, mas pela atitude que escolhemos diante delas. Frankl acreditava que o ser humano não é movido apenas por prazer ou poder, como pensavam Freud e Adler, mas por algo mais profundo,
a vontade de sentido. Sem esse sentido, adoecemos por dentro. Entramos em crises existenciais, mergulhamos no vazio, nos perdemos em distrações e vícios. Mas ao encontrar um porquê, suportamos qualquer como. Frankl via isso não como uma teoria abstrata, mas como uma verdade vivida sob as condições mais extremas. Ele via prisioneiros sendo assassinados todos os dias, mas também via gestos de bondade em meio ao terror. Pessoas que dividiam um pedaço de pão ou davam palavras de consolo, mesmo sabendo que poderiam morrer a qualquer momento. Para ele, esse era o ápice da liberdade humana. Manter-se humano em meio à desumanidade. Sua maior lição, então, não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre transcendência. Encontrar sentido mesmo no sofrimento e usar esse sentido como alicerce para uma vida plena e profundamente consciente. Agora que você conheceu as 10 maiores lições de vida dos grandes pensadores da humanidade, fica claro que a sabedoria deles não está guardada em livros antigos, mas vive dentro de cada um de nós, pronta para ser despertada. Essas lições nos mostram que transformar a vida não depende de mudanças externas, mas de uma revolução interna, de assumir a responsabilidade pelas escolhas, cultivar a coragem para enfrentar a verdade e desenvolver a consciência do que realmente importa. O desafio é aplicar esses ensinamentos no dia a dia, mesmo diante das dificuldades, sabendo que a verdadeira mudança começa com um pequeno passo de autoconhecimento e ação. Então, que tal começar agora? Reflita. Escolha um desses ensinamentos para praticar e veja como, pouco a pouco, sua vida pode se transformar profundamente. A sabedoria está ao seu alcance. Basta você decidir usá-la.